Bom, como nós vimos, a história da farmácia é muito rica, ela é muito extensa. E eu escolhi para contar com mais detalhes hoje uma parte da farmácia que é sobre a mitologia greco-romana. Então, para isso a gente tem que voltar à Grécia Antiga, 1200 a 700 anos antes de Cristo. E essa história vai ser contada com alguns personagens que são os nossos protagonistas. Zeus, Esculápio, Higeia e Hades. São todos deuses da mitologia greco-romana. Zeus, que é o deus de todos os deuses. Esculápio, que é o deus da cura. Higeia, que é a deusa da saúde, aqui representada. Hades, que é o deus do reino dos mortos. E esses são os nossos personagens da nossa história. Esculápio, que é o deus da cura, ele tinha o poder de curar os mortais. E ele o fazia de uma forma muito assídua e muito bem feita. Era um deus que trabalhava muito. Mas ele não trabalhava sozinho. Ele trabalhava na cura dos mortais junto com a sua família. Ele tinha 7 filhos. E os 7 filhos o ajudavam nessa função de curar e salvar os mortais. Aqui é um alto relevo de Esculápio, mais ao centro. Aqui são os mortais, os humanos, e ali os deuses. Então Esculápio primeiro e os 7 filhos, que trabalhavam junto com ele na cura. Aqui outra imagem de um relevo, está ali Esculápio, ele sempre estava com o cajado e com a serpente enrolada, e mais os 7 filhos. Às vezes apresentavam menos filhos nas figuras. Aqui é outro relevo de Esculápio fazendo um atendimento, e Esculápio, dos 7 filhos, ele tinha uma predileção por um filho, que era a Higeia, que sempre acompanhava Esculápio no seu trabalho de cura. E era uma filha dedicada. E estava sempre presente. Ele tinha predileção pela Higeia. Aqui outra figura do Esculápio fazendo um curativo, um tratamento, e a Higeia, filha dele, do outro lado. Aqui outro relevo do Esculápio com a filha Higeia e a outra filha que se chamava Panaceia. Bom, o fato é que estava tudo indo muito bem, né? Ninguém mais tinha doenças, todos estavam usufruindo de boa saúde, porque Esculápio e os seus filhos não deixavam mais ninguém morrer. Mas tinha alguém que não estava muito contente com essa condição de não haver mais mortes entre os humanos, entre os mortais. E quem não estava nada contente era Hades, que é o deus do mundo dos mortais. Então Hades estava muito chateado, porque o mundo dele estava se esvaziando, ninguém mais morria, e o reino dele estava prestes a sucumbir. Hades foi reclamar com Zeus. Foi a Zeus reclamar que o mundo dele estava acabando e que a culpa era de Esculápio. Zeus, não por atender a solicitação de Hades, mas mais porque estava com ciúmes de Esculápio, porque Esculápio estava tendo mais prestígio com os mortais, com os humanos, do que ele, Zeus, Deus de todos os deuses. E aí, Zeus, num momento de ciúmes,
de raiva, ele tem uma ação inconsciente e lança sobre Esculápio um raio. E mata Esculápio. O deus da cura morre. Mas não estava tudo perdido. Porque Esculápio, antes de morrer, ele já havia passado todas as suas informações e toda a sua sabedoria da cura àquela filha predileta, a Higéia, a deusa da saúde. Então aí um alto relevo de Esculápio passando as informações para a Higéia, a deusa da saúde. E a Higéia, como uma boa filha e a predileta do pai, deu continuidade ao trabalho que o pai fazia e continuou curando as pessoas, no caso, os mortais, os humanos. Então não houve uma interrupção. Com isso, mais à frente, Esculápio foi... minto, perdão, pulei uma parte, desculpe. Então, Esculápio e a Higéia, eles foram adorados pelos romanos e pelos gregos, foram construídos diversos templos em sua homenagem e cultuavam a imagem de Esculápio e da Higéia. E mais recentemente, eles também receberam uma outra homenagem, que foi, mais recentemente, em 1500, decidiram homenagear Esculápio com mais um título. Ele foi designado de Deus da Medicina. E a Higéia, a deusa da farmácia. Então está aqui a Higéia, a deusa da farmácia. Está aqui a Higéia, a deusa da saúde e deusa da farmácia. Aí numa escultura, aqui em outra, aqui em outra, aqui cunhada numa moeda romana, aqui em outra escultura, aqui numa escultura já com uma interferência cristã, vocês podem notar ali a presença de um anjo, já o cristianismo influenciando no pagão, na mitologia greco-romana. Aqui outra Higéia também com a presença de um anjo. Já vou chegar lá. Então aqui está a figura da Higéia. Ela é sempre representada como uma mulher, segurando a pátera, que é esse disco que na época eles utilizavam para beber e para se alimentar, e sempre a presença da serpente. E esse dueto, pátera e serpente da Higéia, que essa pátera, esse disquinho, depois foi se transformando numa taça, que deu origem ao símbolo universal da farmácia. Esse é o símbolo universal da farmácia. É a taça de Higéia. Então é a serpente, junto com a pátera que se transformou numa taça com o passar do tempo. A serpente representa a imortalidade, porque a cobra, a serpente, pela troca de pele, os antigos achavam que ela nunca morria. E o cálice para a administração do medicamento. E todas as grandes instituições, elas utilizam o símbolo, a taça de Higéia, como símbolo dos seus brasões e para a sua identificação. Aqui nós temos a Academia Nacional de Farmácia, com a taça de Higéia ao centro. Aqui a Associação Farmacêutica do Canadá,
com a IGEA e a taça aqui à esquerda. O Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, com a IGEA rodeada por uma láurea. Esse é o símbolo das farmácias da Alemanha. Todas as farmácias na Alemanha têm esse símbolo. E ali tem a taça de IGEA. E na Alemanha a farmácia A, porque lá chama-se Apotheke, a farmácia. Aqui na França, a Ordem Nacional dos Farmacêuticos da França. A IGEA, a taça de IGEA ao centro. Aqui do Colégio de Farmácia da Universidade de Chicago, Illinois. Aqui da Associação Brasileira de Farmacêuticos, no Brasil. Aqui do Conselho Federal de Farmácia. E aqui do Acervo Histórico Farmacêutico. O Acervo Histórico Farmacêutico também tem a taça de IGEA como símbolo. E nós aproveitamos a copa da taça para formar um grau e um pistilo, que também é um equipamento muito utilizado na área farmacêutica.